E aí, tudo bem com você? Hoje eu vim bater a real sobre um tema sensacional. 8 razões para você esquecer essa história de comprar imóvel e alugar e começar a investir em fundos imobiliários. Vou fazer uma comparação em vários aspectos para que você aprenda muito mais sobre fundos imobiliários e consiga perceber que eles são o melhor investimento para quem quer investir de verdade em imóveis. Então, se você quer aprender quais são as 8 razões, segue esse vídeo até o final. E já clica aqui embaixo no gostei para ajudar o Batendo a Real, se inscreve no canal para aprender a cuidar do seu dinheiro e se você estiver vendo esse vídeo pelo IGTV no Instagram, compartilha com aquele amigo que precisa aprender a parar de investir aí em aluguéis, ok? Willy, chama a vinheta! Antes de eu iniciar com as 8 razões, para você que não sabe exatamente o que é um fundo imobiliário, eu vou dar uma explicação bem simplificada, assim você entende um pouco mais a dinâmica. Vamos imaginar que você tenha um imóvel aí na sua cidade, um prédio comercial com 300 salas ao todo. Cada sala alugada por, em média, R$2.000 por mês. Esse prédio, ele gera uma receita mensal de R$600 mil por mês ao todo com os aluguéis das salas. Bom, imagine que esse prédio vale 100 milhões de reais e um fundo imobiliário compra esse prédio e divide ele em 1 milhão de cotas. Então, se esse prédio vale 100 milhões e ele é dividido em 1 milhão de cotas, cada cota vai custar aí R$100. Se esse fundo gera R$600 mil por mês de receita e ele está dividido em 1 milhão de cotas, se você tem uma cota desse fundo imobiliário, você tem direito a receber 60 centavos, ou seja, o fracionamento da receita total pelo número de cotas. Então você recebe proporcional. Vamos evoluir um pouquinho mais para você entender a rentabilidade. Se você investe R$100 por cota e recebe 60 centavos por cota todos os meses, você tem uma rentabilidade de 0,6% ao mês. Certo? Ficou claro? Essa é uma explicação bem simplificada para você entender a dinâmica. Então vamos lá. Motivo número 1, rentabilidade. Todo mundo que começa a investir logo se pergunta, tá, e o que eu ganho com isso? Afinal, essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Se você não sabe o que vai ganhar, não faz sentido nem investir. Agora, o que poucas pessoas fazem é o cálculo da rentabilidade do patrimônio que está alugado. Imagine que você tem um apartamento de 300 mil e esse apartamento te gere aí alugado R$1.200 por mês. Isso dá uma rentabilidade de 0,4% ao mês. Basta você dividir o valor do aluguel pelo valor do patrimônio, você vai encontrar aí qual é o valor da rentabilidade. No Brasil, a rentabilidade dos imóveis é aproximadamente 0,3% a 0,5% ao mês. Ou seja, os aluguéis que são pagos giram em torno de 0,3% a 0,5% ao mês do valor do patrimônio imobilizado. No caso dos fundos imobiliários, esse valor de um bom fundo gira em torno de 0,7% ao mês. Seguindo o mesmo exemplo que eu citei agora há pouco sobre o imóvel de 300 mil, se esse imóvel estivesse alugado, na maior parte das regiões do Brasil estaria alugado entre R$900 e R$1.500. Enquanto que, se esse mesmo patrimônio estivesse investido em um fundo imobiliário, a receita seria de R$2.100 por mês. A segunda razão é a isenção de imposto. Pois é, esse aluguel que você recebe, ele ainda será tributado caso você esteja ali na faixa de não isenção do imposto de renda. Se você já ganha ali acima de R$4.668 por mês e recebe também um aluguel por mês de algum imóvel seu que está alocado, você vai pagar um imposto de 27,5%. Pois é, aquela rentabilidade do item anterior que já era baixa, ela fica, na verdade, ainda maior. Diferente do fundo imobiliário, que é isento de imposto. Ou seja, além da rentabilidade ser maior, você ainda não paga imposto sobre os dividendos que recebe todos os meses. O terceiro motivo, e que, para mim, João, esse é o mais importante, é a liquidez. Não é surpresa que o imóvel é um bem, é um ativo financeiro sem muita liquidez.
Se você precisar vender esse imóvel a preço de mercado, pelo preço que ele realmente vale, provavelmente não vai conseguir vender isso de imediato. Agora imagina só que você tem esse mesmo imóvel de 300 mil e por algum motivo tem um problema de saúde e precisa levantar 50 mil reais de imediato. Provavelmente vai vender esse imóvel pelo preço mais baixo que encontrar, desde que isso seja rápido. Com fundos imobiliários, isso não acontece, porque como você compra cotas do imóvel, você consegue vender parte das cotas. Ou seja, se você tem 300 mil reais imobilizados num fundo imobiliário, você pode vender 50 mil reais para obter só o dinheiro que você precisa. Dessa forma, você não precisa abrir mão do seu patrimônio a preço de banana. O quarto motivo, esse é muito pouco provável que você saiba, que é o crescimento exponencial. Olha só, todo mundo sabe que juro composto faz o rombo crescer muito rapidamente se você deve dinheiro. Mas e se fosse o contrário? E se você estivesse aumentando o seu patrimônio a juros compostos? Olha, vou te contar uma coisa. Com fundo imobiliário isso é possível. Bom, vamos fazer aqui um exemplo matemático para você entender. Imagine aí que você tenha 10 mil reais emprestados com alguém e essa pessoa vai te dever por 30 anos a uma taxa de 1% ao mês a juros simples, tá certo? No final de 30 anos, você terá um patrimônio de 46 mil reais. Vai multiplicar aí por 4 vezes e um pouquinho. Mas, se você emprestar os mesmos 10 mil reais a juros compostos, com uma taxa de 1%, a mesma do exemplo anterior, e o mesmo prazo de 30 anos, no final do período, você terá um patrimônio de 360 mil reais. Ou seja, várias vezes, quase 10 vezes mais o valor que você tem no exemplo anterior, de 46 mil. Viu só o impacto do juro composto? Agora olha só, quando você compra um imóvel e aluga esse imóvel, você está crescendo o seu patrimônio a juros simples, porque todos os meses você recebe o mesmo valor, certo? Então você tem 300 mil reais no imóvel, alugados por, sei lá, 1.200 reais por mês, 0,4, todo mês você recebe 1.200, certo? Mas com fundos imobiliários, você pode comprar mais cotas todos os meses em que recebe os dividendos. Sendo assim, se você tem os 300 mil, recebe 2.100 de dividendos todos os meses e reaplica esses 2.100 comprando cada vez mais cotas, no mês seguinte você tem mais patrimônio. E assim sucessivamente, você recebe cada vez mais de cada vez mais. O exemplo é meio esdrúxulo, mas seria mais ou menos como se você todos os meses recebesse o aluguel e comprasse mais um pedacinho de apartamento ou um pedacinho de casa e alugar para o seu inquilino cada vez mais caro no mês seguinte. Não faz nenhum sentido com imóveis, mas faz sentido com fundos imobiliários, certo? Quinto motivo. Existe um fundo que tem um risco muito grande, um fundo imobiliário, tá? Esse fundo é chamado fundo monoativo de monoinquilino, que na prática, traduzindo para o português, é um fundo que tem um único imóvel alugado integralmente para um único inquilino. Por que o risco desse fundo é tão alto? Porque se o inquilino sai do imóvel ou para de pagar ou fica inadimplente, você não vai receber nada. Logo, a sua rentabilidade é zero. Percebeu alguma coisa? Você percebeu alguma semelhança quando você compra um imóvel e aluga para uma pessoa? Pois é. Você, quando compra um imóvel e aluga para uma pessoa, você está incorrendo no risco mais alto que tem de mercado quando se fala de investimento em imóveis. Porque se essa pessoa sai, ou para de pagar, ou fica inadimplente, você simplesmente tem a sua rentabilidade zerada. Mas imagina que você tem cotas de um fundo, naquele exemplo de um prédio de 300 salas comerciais. Se um único inquilino, ou vamos dizer que 10 inquilinos, simplesmente atrasam o aluguel, você vai ter a sua rentabilidade praticamente inalterada, uma vez que todos os outros pagaram e o fracionamento, o peso dessa inadimplência passa praticamente desapercebido. Entendeu? Sensacional, né? Ó, agora vem um motivo muito bom para você esquecer essa história de aluguel. Dor de cabeça.
Você sabia que nos fundos imobiliários existem gestoras que cuidam do patrimônio integralmente? Ou seja, todas as despesas que devem ser pagas todos os meses, folha de pagamento, administração de tudo isso, tem uma gestora por trás. Quando você é dono do imóvel, é você que cuida disso. Então a dor de cabeça é muito menor. Por exemplo, se um fundo tem lá o imóvel locado e por algum motivo o inquilino sai, quem vai correr atrás de um novo inquilino não é você que é cotista, é a gestora. Então a dor de cabeça é muito menor. Se tem inadimplência, a gestora cobra o inquilino e não você. Viu só como é sensacional não ter as preocupações? Você investe e acompanha e não se preocupa em administrar o bem em si, ok? 7º motivo, segurança. Tem uma pergunta que todo mundo me faz, eu não sei por quê. Todo mundo faz sempre a mesma pergunta. E se cair um meteoro, explodir uma bomba no prédio do fundo imobiliário? Geralmente eu devolvo outra pergunta. E se aquele imóvel seu alugado pega fogo e destrói completamente? O que você recebe? A pessoa fala, não recebo nada, eu perdi o patrimônio. Pois é, com fundo imobiliário não, porque por lei todos os imóveis precisam ser segurados. Exatamente. Se cair um meteoro no prédio que você tem cotas, uma seguradora vai pagar para todos os cotistas o preço do bem, o valor do bem. Assim você tem o seu patrimônio todo segurado. Sensacional, né? 8º motivo, taxas de cartório e corretagem. Quando você compra um bem, um imóvel, você paga uma série de taxas para colocar o bem no seu nome. Ou seja, você desembolsa sempre mais do que você gasta comprando o bem. E na hora de vender esse imóvel, você gasta com o corretor, com a corretagem. Geralmente gira em torno de 3 a 5%, variando aí de acordo com a região no Brasil. Ou seja, se você tem um imóvel de R$300 mil e decide vender, vai gastar aproximadamente R$15 mil pagando na forma de corretagem. Mas tá, eu preciso admitir. Fundo imobiliário também tem corretagem. Quando você investe esses 300 mil e você decide vender esses 300 mil e botar o dinheiro no bolso, você vai pagar também corretagem. E é mais ou menos uns R$10. Exato. É muito barato, porque quando você vende cotas do fundo, você está, na verdade, só pagando pela operação e não pelo montante que você investe. E isso precisa ser colocado na conta, porque faz toda a diferença. Afinal, você só precisa escolher pagar R$10 ou R$15 mil. A decisão é sua. E vou deixar aqui uma dica bônus. Para você investir em fundos imobiliários é muito simples. Basta você abrir uma conta na corretora, transferir o dinheiro que você quer investir para o fundo para essa corretora, entrar lá, escolher o fundo que você quer investir e pronto. O dinheiro dos dividendos cai todos os meses na sua conta automaticamente. Se você precisa de ajuda para escolher esse fundo, eu vou deixar aqui o link na descrição, você vai ter contato direto pelo WhatsApp com a nossa equipe ou às vezes até comigo mesmo se eu tiver com tempo para responder. Tá certo? Vai ser um prazer tirar as suas dúvidas. Ou então, deixa aqui nos comentários, beleza? Clica aqui no gostei, agora, para você não esquecer. Se inscreve no canal para aprender a cuidar do seu dinheiro, que muito em breve eu volto para bater a real. Eu fico por aqui, um beijo e bora realizar!